Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, é o seguinte, estamos gravando agora dinâmica. Dinâmica, galera, essa aqui já é a aula 6 de dinâmica, tá? Polias ou roldanas. Eu fiz a divisão tudo bacaninha para você. Aula a aula, pacotinho a pacotinho, para que a gente possa fazer mais e mais exercícios, para que eu possa ter muitos vídeos de menu, para fazer muitos exercícios para você estar bem nos seus estudos, tá legal? Então vamos começar a discutir, galera, mas antes, ó, lembra, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, se não for inscrito ainda, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, isso é um retorno bastante bacana para quem faz vídeos, tá? Dá uma força bastante bacana. Eu pretendo gravar todo o conteúdo do ensino médio, a física do ensino médio e pré-vestibular, a física que é ensinada nos primeiros anos de muitas faculdades, principalmente faculdades particulares, e para dar uma força para todo mundo. Então, dá um retorno bacana para mim, tá bom? Por favor. Gente, rodana fixa e rodana móvel. O que é rodana, Boarô? Rodana, polia, carretilha, também é usado o termo. O que é isso aqui, galera? Ó, para quem não sabe, quem nunca viu, é o seguinte, sabe o que o pedreiro usa, por exemplo? Os caras estão trabalhando no primeiro, segundo andar, e aí tem um cara lá embaixo que ele enche uma lata com areia ou com pedras, e aí o cara que está ali em cima puxa a corda para que esse peso suba. Uma carretilha, uma rodana, tá? Você tem isso em muitas coisas. Equipamentos de musculação, por exemplo, em academia, você tem essas polias, essas rodanas. Você tem bastante isso em várias aplicações. Bom, a rodana, quando ela é fixa, galera, quando é uma coisa fixa assim, ela não traz nenhuma vantagem mecânica, a gente diz. Ela não diminui a força necessária para você elevar um objeto como aquele. Então, imagine um objeto que tem um certo peso P, a força que eu faço, se eu tenho um objeto aqui, passa a cordinha para lá. Se eu puxo aqui, ó, a força que eu faço tem que ser igual ao peso. Ela facilita o seu trabalho no sentido de ficar mais fácil, né? Não desajeitado, digamos assim. Você pegar esse peso, levantar ele reto assim, com a coluna. Então é mais fácil você passar por aqui. Você pode usar até a sua força-peso, né? Você pendurar na cordinha para conseguir puxar coisa. Então, por isso que é melhor você usar uma rodana mesmo fixa, mas não que ela te traga alguma vantagem mecânica, ou seja, não que ela vai fazer você aplicar uma força inferior à força-peso do objeto, tá bom? O que nós temos geralmente nos problemas é uma associação de rodanas fixas com rodanas móveis, tá? Bom, então rodana fixa é isso. Rodana móvel, em contrapartida, é um bagulho bastante bacana, é um negócio bastante legal. Ó, imagina que eu tenho aqui um peso P, por exemplo, prendo por um fio esse peso até o meio de uma outra rodana. Só que essa outra rodana ela é móvel. Como assim, Boarô, ela é móvel? Porque eu vou pegar uma outra corda, uma segunda corda, vou passar essa corda aqui, ó, passar pelo sulco dela, né, passar por dentro dela aqui, vir até aqui, usar uma outra rodana fixa auxiliar para puxar a cordinha lá. Agora, galera, quando eu puxar aqui essa cordinha, quando eu começar a puxar essa corda, essa rodana vai começar a subir também. Então ela é móvel, por isso que ela é móvel, entendeu? Quando eu puxar a corda, essa corda vai fazer com que essa rodana suba. Aqui, galera, acontece um negócio bastante bacana, porque, ó, imagina que esse objeto tem um certo peso P, tá? Por exemplo, 100 newtons. Bom, se ele tem um peso de 100 newtons, tem uma cordinha prendendo ele aqui para cima, essa cordinha também está fazendo uma força de 100 newtons, supondo inicialmente parado. Tá? Então, se a cordinha está puxando um bloquinho para cima, a força na cordinha está em todos os pontos da corda, né? Então ela está lá em cima também, bem aqui no meio dessa rodana, para baixo de 100 newtons. Então esse peso de 100 newtons faz com que essa rodana sinta uma força no meio dela para baixo de 100 newtons. Só que para cima, galera, você tem duas forças nessa corda de cima. Enquanto para baixo você tinha essa uma de 100 newtons, aqui você vai ter duas. E quanto vai valer cada uma delas? Entendeu? Essa é a ideia. Então, ó, eu tenho duas forças para cima, enquanto que aqui para baixo eu só tenho uma. Então, para que isso aqui fique em equilíbrio, ou subir com velocidade constante, esse sistema, você pode pensar assim, então peraí, duas forças para cima, uma força para baixo, duas forças para cima, uma força para baixo, então 2T2 vai ser igual a T1. Sacou? É isso aí, cara. 2T2 é igual a T1. Então, T2 é T1 sobre 2, né, meu? Passei dividindo, ó. 2T2 igual a T1, então, passa dividindo. T2 é T1 sobre 2. Olha que legal. Por que legal, Boarô? Porque essa força F aqui, gente, é a força na corda, não é? A corda é ideal, praticamente 100% dos exercícios que vai resolver as cordas são ideais,
Então, a força é a mesma em todos os pontos da corda. Então, esse T2 é o mesmo em todos os pontos, inclusive no ponto que você está aplicando a força. Então, galera, ó, que bacana. Esse F é igual a T2, que é T1 sobre 2. Mas o T1 não era igual ao peso? Opa, então olha que legal. Quando eu puxo por uma roldana móvel, esse negócio aqui vai subindo, a força que eu preciso fazer é metade da força resistente, né? da força peso, no caso, da força peso que esse objeto tem. Entendeu como é que funciona? É assim que funciona, é assim que você tem que pensar. Eu fui aqui no estado de São Paulo, uma cidade aqui no interior, turística, chamada Águas de Lindóia. Eu fui lá num espaço que tem uma série de experimentos lá, e me esqueci o nome, tá? Senão eu falaria para vocês. Tecnorama, não. Esqueci o nome, tá? E aí lá tinha uma cadeira, eu levei o meu filho, isso faz muito tempo, meu filho devia ter uns 7 anos na época, e eu levei o meu filho lá, eu me sentei nessa cadeira, e o meu filho começou a puxar, brincando, molequinho de 7 anos começou a puxar, e ele me levantou na cadeira. Por quê? Porque havia lá um sistema com várias roldanas móveis, tá legal? Quando você tem uma roldana móvel, cai pela metade. Quando você tem mais de uma roldana móvel, cai mais e mais. Eu vou apagar a luz daqui a pouco e vou passar para você chamada talha exponencial, em que eu mostro qual é a situação com várias roldanas, e eu vou mostrar para você também uma coisa chamada moitão, que é uma forma de você ajustar roldanas fixas com roldanas móveis. Tá legal? A gente vai usar pra caramba roldana, viu, galera? Plano inclinado com roldana, a gente vai usar rodana pra caramba aqui. Tá legal? Então, ficou guardado assim, a fixa só facilita, mas não diminui a força. A móvel diminui a força, tá legal? Então, ó, vou apagar a lousa para passar a talha exponencial, ó. Talha exponencial e moitão. Eu fiz aqui 2 exemplos aqui de moitão, você tem vários, tá? Mas eu fiz 2. Talha exponencial. Primeiro, o que é a talha exponencial? Bom, você viu que a polia fixa, ela facilita a tua vida, mas ela não te dá vantagem mecânica. A força que você vai ter que fazer não vai ser menor, não. Já uma roldana móvel te dá. A roldana móvel, ela te dá uma vantagem mecânica. Por quê? Porque ela se desloca, e aí a força, 2 forças para cima, uma força para baixo, a força que você vai ter que fazer é metade daquela, certo? Muito bem. E se eu tenho várias roldanas móveis, galera, como é o caso aqui, o que vai acontecer? Ó, eu tenho um objeto, tem uma força-peso para baixo, essa força-peso para baixo, agindo aqui no objeto, mas também está agindo no centro dessa roldana, no centro dessa polia, tá? Aí, ó, a força-peso para baixo é dividida em 2 aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho 2 forças para cima para equilibrar essa força para baixo. Então, meus queridos, do mesmo jeito que eu fiz no quadro anterior para uma roldana só, eu tenho aqui essa situação. T2 é T1 sobre 2, certo? T2 é T1 sobre 2. Beleza, boa, Arô, entendi. Mas, cara, olha aqui que legal. Quando eu vou para a próxima roldana, acontece isso de novo. O T3, tá aqui, ele vai ser a metade do T2. Mas o T2 já era metade do T1, que era igual ao peso. Então o T3 é metade do T2? É. Então o T3 é metade do T2, mas o T2 é metade do T1, então o T3 é 1/4, galera. O T3 é 1/4 do peso. O T3 é 1/4 do peso, é 1/4 de T1. E eu tenho mais uma aqui, ó. Eu fiz mais uma para você ver. Então eu tenho mais uma móvel aqui, bora? Tenho. Então o T4, galera, as 2 para cima e apenas um T3 para baixo, ó. Note que o filme Full HD, tá bom? Assiste tela inteira, tela ampliada, para você ver com cuidado esses detalhes. Então o T4 para cima e o T3 para baixo. Então T4 para cima, T3 para baixo. Então o T4 é a metade de T3. T3 é metade de T2, tá? E T2 é a metade de T1. Então o T4 vai ser a metade da metade da metade aqui. Então vai ser 1/8. Então o T4, meus queridos, vai ser 1/8 do que era o peso lá. Olha só que vantagem. Então quando você tem 3 roldanas móveis, como é o caso aqui, quando você tem 3, a sua vantagem mecânica ela é muito grande, muito grande. Então olha só, a força que eu faço aqui, o F4, o F que é igual ao T4, vai ser o quê? Vai ser o P dividido por 2 elevado à terceira. Note, por que 2 elevado à terceira? Porque eu tenho 3 roldanas móveis. Então, se eu tenho 3 roldanas móveis, a força F é P sobre 2 elevado à terceira. Se eu tivesse 4 móveis, bora, seria 2 elevado à quarta aqui, claro, né, meu? E se eu tenho apenas 1? 2 elevado a 1 é 2 mesmo, seria metade, como no quadro anterior, não é? Se eu tenho 2, seria 2 ao quadrado. Se eu tenho 3, é 2 ao cubo e assim por diante.
Então, generalizando, galera, generalizando, a força F que você faz vai ser o peso dividido por 2 a N, em que N é o número de rodanas móveis na talha exponencial. Esse raciocínio vale para talha exponencial, tá bom? A força F é P por 2 a N, que N é o número de rodanas móveis. Galera, essa aqui também é chamada vantagem mecânica, tá? A vantagem mecânica que uma talha exponencial vai dar para você é 2 elevado a N, em que N é o número de rodanas móveis, tá? Você pode perguntar, mas Boaro, onde é que está o restante da força? Porque você faz a força aqui, tá? Mas quem é que faz o restante da força? Porque esse cara vai ser levantado. O teto, galera, olha só. Eu tenho aqui, ó, o T2 preso no teto, o T3 lá no teto, o T4 lá no teto. Então, quem faz a diferença de forças é o teto, tá? Tá tudo preso ao teto aqui, então o teto vai ter que fazer. Se fosse preso numa parede horizontal, um outro tipo de arranjo, seria a parede horizontal, entendeu? Quem faz a diferença de força necessária é o que você usa como auxiliar para você poder fazer o deslocamento do corpo. Sacou? Entendeu? Talha exponencial. Moitão, galera, 2 exemplos de moitão aqui. Ó, é o seguinte. Isso aqui tem essa vantagem, né, de você fazer força menor, mas ela tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Ó, primeiro que um arranjo como esse aqui, se você não tomar cuidado, o tamanho das medidas aqui, essas roldanas, elas tendem a rapidamente chegar ali em cima e encavalar e virar um trem aqui, o negócio não dá muito certo, não. Então, essa é uma desvantagem. Então, o que eles fazem em indústrias, por exemplo? Tá, em fábricas você tem muito dessas coisas. Só que ao invés de eles usarem isso, eles usam coisas chamadas moitão. Oficina mecânica, por exemplo. Uma vez eu passei em frente a uma oficina mecânica, o cara estava tirando o motor de um carro usando um sistema como esse aqui, ó, tá? Que é um moitão. Ou cadernal também eles chamam, né? Moitão ou cadernal. O que eles fazem, galera? Esse aqui não dá uma vantagem mecânica tão grande quanto isso aqui dá, tá? Não dá uma vantagem mecânica tão grande quanto isso aqui dá, mas por ser mais econômico o espaço, digamos, por ser mais justo aqui, também é bastante utilizado. Tem algumas rodanas móveis, então vão te dar uma vantagem mecânica, que você tem que pensar assim, ó, como é que eu vou saber aqui, galera? Esse peso P aqui está sendo puxado para baixo aqui, certo? Esse peso P tem a tração no fio, que eu chamei de T1 ali nos outros exemplos. Esse T1 equivalente tem uma força para baixo, que equivale ao peso, e eu vou ter algumas forças para cima. Então, para eu ver quanto de vantagem o moitão vai dar para você, você tem que contar aqui, ó, quantas forças para cima, estão equilibrando esse peso para baixo. Nesse caso aqui, desse moitão que eu fiz, você tem que analisar caso a caso, viu, gente? Cada moitão, cada arranjo aqui tem que ser diferente. Perdão, aqui faltou eu ligar essas duas rodanas aqui, ó. Essa é fixa, nela aqui, essas duas são fixas juntas, mas as duas, o conjunto é móvel. Então, o que acontece? Ó, aqui eu tenho uma força para cima, aqui eu tenho uma força para cima, aqui eu tenho uma força para cima, e aqui eu tenho uma força para cima, certo? Então eu tenho 4 cordinhas aplicando essa força para cima para sustentar esse cara aqui para baixo. E associadas a esse conjunto que é móvel. Então isso fará com que a força seja 1/4. Como eu aplico a força apenas nesse segmento aqui da corda, a força F, galera, vai ser 1/4 do peso. Por quê? Essas forças são todas iguais, porque a corda é a mesma, sistema ideal. Então 4 vezes F, não é? Ó, esse é F, esse é F. 4 vezes F é igual ao peso. Logo, a força que eu vou fazer vai ser 1/4 do peso. Tá certo? Vai ser 1/4 do peso. E numa situação como essa aqui, ó, eu tenho o peso aqui, certo? Ó, vai ter uma tração aqui para baixo, que eu chamei de T1 em todos os casos. Agora, ir para cima, eu vou ter quantas? Ó, vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, eu vou fazer aqui para você ver, ó. As forças estão aqui, ó. Tá? Isso aqui é assim, ó. Deixa eu explicar para você, não sei se você entendeu o desenho. Está preso no teto, aqui é uma barra, e cada marcação dessa daqui, ó, corresponde a uma rodana, só que você tem que ver de frente para você conseguir enxergar. Então, ó, 1, 2, 3 rodanas, 1, 2, 3 rodanas. Aqui é uma barra fixa nas rodanas, e aí você passa aqui várias voltas, e aí quando você puxa aqui, sobe esse conjunto de uma vez, entendeu? Esse conjunto aqui, ó, sobe de uma vez. E qual que vai ser a vantagem aqui? Galera, que é o seguinte, cada força F aplicada para cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes F, então a força F necessária
é P sobre 6, tá? Então, cada moitão precisa ser analisado com cuidado, que cada caso é um caso. Tá bom, querido? Então, ó, é importante entender isso aqui, tá? Esse moitão aqui cai menos, aparece menos para vocês nas provas, vestibulares, concursos públicos, mas isso aqui é uma coisa que aparece bastante, que é simples, tá? É só você pegar a força de resistência, dividir por 2 elevado a n, que n é o número de polias móveis. Tudo bem, meu querido, minha querida? Então tá legal. Então, ó, dê uma olhada na sua tela, vamos fazer um exercício. Ó, dê uma olhada aí, ó. Galera, o exercício diz assim. No estado do Maranhão, é comum o uso de poço cacimbão, de onde se retira a água com o auxílio de um conjunto formado por um balde, uma corda e uma roldana fixa. Figura 1. Admitindo-se que para retirar a água de um poço a velocidade constante, um homem de 80 kg utiliza um balde de 20 litros, então ele consegue puxar 20 litros de água. Determine a força aplicada pelo homem se no lugar de uma roldana fixa forem utilizadas 2 roldanas, uma fixa e uma móvel, como na figura 2. Ah, galera, ele inseriu, muito mais esperto aí, né? Conseguiu inserir uma roldana móvel. Considere as cordas inextensíveis, as polias e o balde com massas desprezíveis, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, densidade da água 1 kg por litro. Então, peraí, cada litro de água tem 1 kg, ele mandou usar isso aí. Beleza. Como ele vai puxar um balde de 20 litros, galera, 20 litros corresponde a 20 kg, né, galera? 20 kg. Mas ele está puxando por um sisteminha que tem uma roldana móvel, tá bom? Uma roldana fixa, uma roldana móvel, o cara está puxando para tirar do poço 20 litros d'água. Gente, vamos lembrar? Ele falou que 20 litros, mandou usar a densidade 1 kg por litro, 20 litros, 20 kg. Então, ó, o peso é a massa vezes a gravidade, 20 vezes 10, a gravidade é 10, dá 200, né, meu? Então, o peso desse balde, galera, o peso desse balde é 200 newtons. Bom, então, a força aqui no centro da roldana móvel, para baixo é de 200 newtons. Então, você tem 100 newtons em cada um aqui desse T2. A força que o cara faz é T2, logo, uma roldana, gente, uma roldana móvel cai pela metade. 2 rodanas, cai pela metade, cairia para 1/4, não é assim que funciona? Então, a força F que ele vai fazer é a metade do peso, metade de 200, que é 100. Resposta do exercício, estou olhando ali no meu computador, letra E. Tá bom? Resposta do exercício, letra E. Meu querido, minha querida, deixa um link aqui para você cair no vídeo de menu. Vídeo de menu eu faço vários exercícios, hein, galera? Para cada aula eu faço 7 exercícios, monto, põe na lista na fisicapravestibulares.com.br, você vai lá, você clica em mecânica, dinâmica faz parte da mecânica. Clique em mecânica, pega a lista, cada aula, 5 exercícios resolvidos em vídeo. 7 ao total. 5 feitos em vídeos resolvidos para você, postados no vídeo de menu. Tá legal? Vai dar uma força para você. Meu canal no Enem, meu canal no YouTube, tem a resolução de todos os exercícios do Enem, de todas as edições do Enem, para dar uma força para você. Tá legal? Eu sei que eu ajudo muita gente. Então, tudo totalmente grátis para todo mundo, sempre, sempre, sempre. A galera, até professor novo me escreve falando que usa o meu material. Fico muito honrado com isso. E a galera que presta concurso público, vestibular, a galera dos primeiros anos das faculdades, principalmente as particulares, em que eles dão muito conteúdo do ensino médio, eu sei. Então, a galera, ó, dá uma força geral para vocês, tá bom? Então, galera, ó, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dá uma força para mim, tá bom? Galera, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!